Fala galera, The Walking Dead City ainda não teve a confirmação da sua renovação para a terceira temporada e, ao mesmo tempo, não teve nenhum tipo de confirmação se a segunda temporada foi a última e se a spin-off realmente teve o seu encerramento ali com aquele último momento de Maggie, Negan e Armstrong juntos lá. E essa questão eu acho que vai ficar muito até San Diego Comic Con, que acontece agora no final de julho, tá? Não acredito que a gente vai ter nenhum tipo de informação até a San Diego Comic Con, que é logo em breve e obviamente vai ter cobertura completa aqui no canal também. E galera, vamos partir para um terceiro vídeo, tá? Sobre essa questão toda, se Dead City vai ter terceira temporada, como é que poderia acontecer a história da terceira temporada, porque não tem um real indício, ele não fica um gancho, cara, de que maneira que a história vai seguir, a não ser um ponto muito importante que eu até acho, cara, além de ser muito importante, acho que um ponto bem saudável para essa spin-off, primeiro, encerrar a tal caixa de Pandora, de trazer novamente o conflito entre Maggie e Negan, que já estava resolvido lá em The Walking Dead, que eles abrem, colocam tudo para fora de novo para fazer funcionar desde o primeiro momento que Dead City foi exibida pra gente, tá? Se encerrou, acabou, deu todo o assunto de trazer novamente o trauma que aconteceu, porque isso já era um assunto que estava conversado, finalizado em The Walking Dead, não precisava trazer de novo. Eles trouxeram, conversamos bastante já sobre isso. E ao mesmo tempo deixa essa possibilidade do que pode acontecer daqui para frente com os personagens, onde eles vão estar juntos. E isso é que é a parte até que eu gosto dessa questão, porque a gente viu muito pouco de Maggie e Negan juntos, literalmente assim, contracenando na segunda temporada. Tem muitos poucos momentos dos dois personagens juntos. E a gente sabe o quanto que ganha, né, a história toda de ter esses dois juntos. E a primeira temporada também funcionou com eles juntos, só que com a Maggie utilizando o Negan para o que precisava e tudo mais, em relação ao sequestro do Herschel. Então não era eles trabalhando em conjunto agora, parece que eles vão estar trabalhando em conjunto por algo em comum, que não fica esse tal gancho. E saiu também essa questão toda, que eu fiz um vídeo também que eu lancei na última sexta-feira, sobre daqui a pouco a solução para Dead City na sua terceira temporada seja uma arma utilizada por Daryl Dixon, onde teve, na segunda temporada, a chegada da Carol junto com Daryl, e ali tu tem essa força toda dessa dupla, né, protagonista. Que daqui a pouco, para Dead City, um personagem do universo The Walking Dead chegue e também seja introduzido na história dessa temporada para dar movimentação e mais importância para o que está acontecendo ali. Para mim, e assim como conversei já em live, cara, com um grande Minato do Dockers Family, também na última live que teve o retorno grande Henrique Guimarães, também para a gente, né, ir conversando sobre Dead City, Daryl Dixon e tudo mais. O nosso consenso, cara, é que o personagem que possa participar da terceira temporada de Dead City seja um personagem que tenha a ver com a história de Maggie e de Negan. Pelo menos com um dos dois, que tem importância, porque senão não faz sentido aparecer qualquer personagem ali por aparecer. Vamos desconsiderar a questão da timeline, tá? Porque a questão da timeline, cara, depois que o Scott Gimple falou que isso não tem problema, que isso não é um problema para juntar personagens, sendo que a gente tá vendo uma história em Dead City que acontece lá na frente, cara, é horrível o que o Scott Gimple falou, tá? Porque realmente parece que só nós, fãs, realmente nos importamos, ou a maioria dos fãs realmente se importa com essa questão da timeline. Então, vamos pegar assim, ó, algo livre, tá? E esse algo livre é um personagem que possa entrar na terceira temporada e que seja usada também essa característica quanto foi a união da Carol junto com o Daryl lá em Daryl Dixon. E essa lista, galera, é uma lista do CBR, tá? Que eu até eu comentei ela ali para o Henrique na nossa última live ali, e agora vamos comentar e vocês vão colocando nos comentários gostam, não gostam, e no final a gente chega num denominador comum, digamos assim. Primeira opção que eles colocam, cara, é o Glenn aparecer em flashbacks ou alucinações, tá? O Steven Wayne, ele já foi bem claro que ele é muito grato a todo o universo The Walking Dead, ao tempo que ele viveu ali, que ele foi muito feliz, mas que agora ele gostaria de outras coisas para sua carreira. E o Glenn sempre é referenciado, obviamente, né, por causa da Maggie, por causa do Herschel, mas principalmente por causa da Maggie, e quando tu junta a Maggie e Negan, por causa do que aconteceu no 7x1. Algo diferente aconteceu foi que o Scott Gimple
trouxe a questão ali, talvez, né, o Glenn possa aparecer, isso aqui. Cara, o Glenn, através do Steven Wayne, já deixou bem claro que ele não se interessaria em voltar para o universo. Ele tá querendo outras coisas para sua carreira. Então, a aparição do personagem ali, por exemplo, num episódio de Tales, como muita gente conversou, cara, é difícil acontecer. Eu acho que o Glenn aparecer em flashback teria um efeito narrativo? Cara, é óbvio que teria. Seria muito massa ver o Steven Wayne novamente ali como Glenn. Mas acho que isso, cara, não vai acontecer. Não vai acontecer. A próxima da possibilidade da lista aqui é o Gene Porter, porque ele se tornou um herói surpreendente na série original. O Josh McDermott, tá? Ele estava atuando agora como um dos protagonistas da spin-off de Suits, a Suits LA, que teve, né, o seu cancelamento. Ou seja, o Josh McDermott, teoricamente, está nesse momento, cara, disponível. Só pegar o telefone e ligar pra ele. O Eugene, é óbvio que ele tem uma importância que até tu poderia tentar ligar a história do Eugene com a questão do metano, do porquê ter o interesse do personagem de ir até lá, em Manhattan e tudo mais, né, pelo Eugene que a gente conhece. Seria um personagem interessante? Cara, é óbvio que seria um personagem interessante, tá? E essa questão de tentar visualizar uma maneira desse personagem funcionar no universo ali, mesmo que ele não tenha, tá, cara, uma ligação direta com Meg e com Negan, assim, uma ligação que, além de ter sido, né, cara, foi usado por Negan, fez parte dos Salvadores, obviamente que tem uma conexão com a Meg, mas não uma ligação íntima como ele tem com outros personagens. E essa é a questão, como a Meg e o Negan têm com ele também, não existe essa ligação concreta, assim. Então, por esse quesito, cara, sabe, não consigo ver o personagem aparecendo ali, a não ser se fosse uma ligação com o Metano também. Próximo da lista é o Aaron, ele merece mais tempo de tela depois de The Walking Dead. O Aaron, cara, eu acho que é um personagem que tem uma ligação enorme com a Meg, faria muito sentido. Também o Ross Marquand, né, ele já deixou bem claro que ele seria muito favorável ao voltar para o universo The Walking Dead. Acho que esse personagem poderia até estar junto com o Eugene. Faria muito sentido aparecer esse personagem novamente dentro do universo The Walking Dead. E por a sua ligação com a Meg, para mim, encaixa muito bem. Próxima personagem que eles colocam é a Princesa, porque é uma das adições mais divertidas das temporadas posteriores de The Walking Dead. Ela que é interpretada pela Paola Lázaro. Cara, a Princesa é um personagem muito massa. Muito massa. O relacionamento dela com o Mercer é muito massa. E é um personagem que continua vivo no nosso universo The Walking Dead, mas obviamente que ela não tem essa conexão com esses personagens ali. Então, de tu tentar achar uma conexão para a história, não ser simplesmente o fato de chegarem e estão lá do nada em Manhattan, né, para a história, no contexto em si, cara, eu não consigo ver. Para mim, eu gostaria muito de ver a Princesa novamente, assim como o Mercer novamente, mas dentro de Commonwealth, dentro de algo que fosse acontecer para Commonwealth. Essa ligação para Dead City, cara, não consigo ver. Próxima personagem, Judy Grimes, porque é uma das melhores personagens de The Walking Dead, a personagem interpretada pela Kylie Fleming. Judy Grimes, cara, é a mesma coisa em relação à Princesa, assim. Agora que a família está reunida novamente, né, Rick e Michonne voltaram, por que a Judy estaria em Manhattan? Por quê? Tá? Que tipo de conexão faria para ela estar ali? Então, quero ver Judy novamente no universo? Quero. Mas dentro do contexto da Dead City, cara, para mim não funciona. Próximo que eles colocam na lista é o nosso querido Ezekiel. Personagem interpretado pelo Carey Payton. É também um personagem assim que tem uma importância muito grande, mas a conexão maior dele não é com Negan, com Meg, sabe? Se ele fosse participar de Daryl Dixon, terceira temporada, por causa da sua conexão toda com a Carol, faria para mim muito sentido. Ali aparecendo, cara, o Carey Payton já deixou claro que ele também gostaria de voltar pro universo, tá? Então não seria esse o problema. Mas acho que essa história de Dead City com esse personagem não encaixa. Não encaixa. Eu consigo ver mais o Eugene do que o Ezekiel. Próximo. Daryl Dixon precisa se reunir com Meg Negan. Cara, isso aqui é algo que não vai acontecer em Dead City terceira temporada, tá? Então, não adianta a gente tentar teorizar coisas afins, cara, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O reencontro é um assunto à parte. Mas em Dead City, não consigo ver. A próxima, cara, que seria um personagem muito massa também de aparecer novamente, é a Lydia, entendeu? A personagem da Cassidy McClincy.
A Lydia tem, obviamente, uma conexão gigantesca com o Negan. A Lydia, junto com o Elijah, permanecem vivos no final de The Walking Dead. A Lydia é uma baita personagem. Seria muito interessante ver ela participando novamente aqui. Teria que achar por quê. O principal por quê. Porque se o Negan não teve mais contato com ela depois do final de The Walking Dead, depois da questão da carta, depois de como se encerra aquela história, né, e foi para longe também de Commonwealth, como que essa personagem, se eles não tiveram mais contato, poderia chegar ali? Eles teriam que preencher muitas lacunas para fazer isso acontecer e funcionar. E eu não gostaria de ver a Lydia sendo colocada à força nessa história. Na real, nenhum desses personagens aqui sendo colocado simplesmente à força nessa história de Dead City. Então, gostaria muito de ver a Lydia novamente, mas assim como a Princesa, por exemplo, o Ezekiel, o Eugene, cara, qualquer um desses aqui, em algo que leve a história para eles lá também. Como achar por que isso vai funcionar e dele chegando em Manhattan, tirando o Eugene, cara, por causa dessa questão do metano, não consigo ver, cara. A próxima é a mesma coisa da questão do Derek, porque é simplesmente nossa Michonne, interpretada pela Danai Gurira, que está, assim como falei a respeito da Judith, cara, a reunião da família, e isso já coloca, obviamente, o principal aqui da lista, que é o Rick Grimes, porque ele tem negócios inacabados com o Negan, obviamente que ele tem toda uma ligação que a gente não precisa, né, falar sobre ela com a Maggie, mas Michonne, Rick, Daryl, Carol, Judith, cara, esses personagens, a não ser num reencontro, eles não vão aparecer aqui em Dead City, cara, não consigo ver. Eu consigo ver uma possibilidade maior, por exemplo, do Rick ter uma participação, né, dentro de algo que encerre Daryl Dixon, por exemplo, do que acontecendo em Dead City. Né? Dead City apresenta pra gente a questão de não ter comunicação. Se não tem comunicação por causa do que fez a Federação Nova Babilônia, de impedir BRICS de se comunicar com outras comunidades, na real, de todas outras comunidades que estão ali sob o braço da Nova Babilônia, conseguirem ter contato com esse perímetro exterior, então não se tem contato, não se tinha mais rotas comerciais com Alexandria, com Commonwealth. Então tu precisaria achar, cara, um grande motivo também para fazer isso acontecer. E acho que a maneira como Dead City tá contando a história, sabe, é difícil tu ter, principalmente desses personagens principais, a aparição deles ali. Daryl Dixon continua tendo na sua sinopse para a terceira temporada a questão de não importa o que aconteça, o princípio básico deles, a motivação básica deles é voltar para casa. Então, Daryl e Carol é voltar para casa. Voltar para casa significa o reencontro com esses personagens. Então, consigo ver mesmo que seja uma participação, se esse reencontro que a gente tanto quer não aconteça, deles, Rick, Michonne, entendeu? Acontecendo em Daryl, não em Dead City. O outro personagem até que não tá nessa lista, que também foi teorizado até por uma galera americana, cara, de youtubers americanos, que cobrem também esse universo da comunidade há muito tempo, foi a questão do Dwight, né? Porque Dwight e Sherry quase vão atrás do Negan, quase vão embora lá do que tá acontecendo na última temporada de Fear, pra ter essa vingança, né? Essa vingança que primeiro era do Dwight contra o Negan, depois virou da Sherry contra o Negan, cada um teve o seu momento de ter esse rompante mais forte da vingança, e o outro, né, praticamente eles foram se trocando, assim. O outro ali, não, calma, respira, tudo mais, né? Não se entregue pra vingança, tudo mais. Eles voltam, reconstroem o santuário, e isso é a última informação que a gente tem dos personagens ali, para fazer o santuário realmente ser algo diferente do que foi o antigo santuário que era comandado pelo Negan. Teria uma conexão desses dois personagens com o Negan? Cara, teria muito forte. Mas, ao mesmo tempo, o que eles iriam fazer em Manhattan? Qual seria essa motivação? Porque Fear acaba com eles não querendo mais que aconteça essa vingança. Dá uma purificada também nos personagens ali sobre o que aconteceu no passado. Então, é difícil, cara, tu conseguir enxergar qual personagem poderia entrar na terceira temporada de City para ter esse mesmo efeito que é a Carol entrar lá em Daryl. Coloque nos comentários, galera, o que acharam da lista, qual que vocês acham possível ou não acham possível, qual outro que não está na lista aqui que vocês gostariam e acham possível também de fazer funcionar dentro da história de Dead City na sua terceira temporada. E um fator muito importante também, para mim, se tiver qualquer tipo de participação, tá? É importante colocar isso no final, assim como eu coloquei no início. Cara, esse personagem tem que ter, sim, uma ligação forte, seja com Meg, seja com Negan.
esse é o ponto de partida. Se não tiver uma ligação com um ou com o outro, já se perde muito da importância para mim. Vamos pegar o fato do Anos Relief. A maneira como o Padre Gabriel é colocado lá, mesmo que seja uma questão de flashback, mas a aparição dele faz muito sentido, é muito importante e também é muito coerente para a história, porque em nenhum momento, por ser também um flashback e por entrar nos momentos em que The Walking Dead ainda estava acontecendo, né, se encaixa naquele período, cara, não modifica nada. Tá muito bem colocado a participação do Padre Gabriel lá em The Ones Who Live. Galera, coloque abaixo nos comentários, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.